Alô você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Estamos aqui para o episódio 8, Herzog. Piscamos duas vezes, cara, parece que começamos anteontem o negócio e já temos aí 8 episódios, que beleza! Como é que tá a expectativa aí para algoritmo? Inclusive quem escolheu esse tema para hoje foi o Herzog e trouxe uma partida maravilhosa para gente. Tudo bem? Tudo bem, Gerson? Tudo bem, pessoal? E algoritmo, né? Esse é um termo que normalmente designa, né, como a gente quer cumprir uma determinada tarefa. E o xadrez tem justamente isso, várias formas de fazer as coisas, várias regras que a teoria enxadrística sugere. E muitas vezes os nossos estimados grandes mestres chegam na regra e as quebram. Será que é isso que nós vamos ver hoje? O que difere um mestre de um amador? Saber quando quebrar as regras e quando segui-las? Não sabemos. Vamos tentar descobrir aí, né? Essa é uma pergunta boa. Que momento ficar dentro da caixa? Que momento sair da caixa? Que momento que a gente vai seguir o algoritmo, seguir a fundamentação e que hora que nós vamos quebrar isso? Bom, tá aí esse torneio. O que você tem para contar para a gente desse torneio que você escolheu a partida, né? Veio desse torneio aí, Jurmara 1985. Quem são os jogadores que nós vamos retratar e que importância que tem esse torneio? Pois então, esse foi um torneio vencido pelo Mikhail Tal em 1985 na cidade de Jurmala, que é uma cidade da Letônia, né? Que é o país dele, né? O Mikhail Tal. Foi tipo um momento assim que ele deu uma pausa assim da jornada que ele estava ali de competições, né, para se preparar para o torneio de candidatos. Ele disputou depois na Dinamarca um próximo torneio, né, onde ele foi bem também, e depois ele foi ali para a disputa dos torneios de candidatos. Aí a gente vê pela galerinha que estava aí que não tinha nenhuma criancinha, né? Aí Mikhail Tal foi primeiro, tivemos, né, jogadores aí da turma do Tukmakov, né, e o Balashov, né, são uns jogadores que não é tão frequente que a gente ouve falar, mas quando a gente ouve falar de grandes feitos, né, de grandes poderes que eles tinham, né? E na partida de hoje nós veremos um encontro entre o 13º, né, Alexander Shabalov, contra o Alves Vitolente, que foi o 8º colocado na classificação final. Legal. O Shabalov, inclusive, estive jogando 2012 o Continental em Mar del Plata. Ele esteve lá participando, jogador muito forte, já foi campeão dos Estados Unidos. E lá no livro O Espírito da Abertura, no capítulo 1, onde nós falamos da abertura do centro, ele está retratando lá um jogador que fazia uns negócios diferentes, né? O cara jogar a abertura do centro em alto nível tem que ter muita coragem. E de onde é que você viu essa partida? Onde é que você tirou essa partida? Tá aí o livro do Dorfman. Eu tenho um carinho muito grande, né, por esse livro e o primeiro dele, que é o Momento Crítico. Conta pra gente os estudos que você está fazendo aí do Dorfman e por que a escolha dessa partida. Pois então, Iosif Dorfman é um treinador reconhecido internacionalmente, né? O principal pupilo dele, Etienne Bacrot, né? Até me engasguei aqui para falar, que ele pegou quando era uma criancinha assim e levou até o nível de grande mestre. Iosif Dorfman, ele teve uma excelente algoritmos, né? Que é o que você vê nesse livro, o método, que é a outra obra dele, e o momento crítico. Né? No momento crítico, que é essa obra, assim como a outra que eu citei desse mesmo autor, são materiais que você encontra aqui no método 6 pilares, do Gerson. Inclusive, eu só conheci esses livros por indicação do Gerson.
outros momentos que fizemos nossos estudos aí, né? E aí o livro hoje, né, buscando uma partida para integrar aqui as nossas ações do xadrez no foco, né? Me deparo logo nas primeiras páginas com essa que foi uma partida assim muito interessante para entender do algoritmo que o Dorfman fala, mas também de temas estratégicos envolvendo o rei. Tudo isso vai ficar mais claro quando a gente conversar. Legal. Olha, o momento crítico e também o método em xadrez, nós já fizemos curso aqui. O Dorfman, para mim, é uma grande referência. Eu trabalho com 6 autores para análise e cálculo. E o Herzog citou o Bacrot. Em 1995, o Brasil sediou o Mundial de categorias. O Mundial era 10, 12, 14, não tinha o 8 como hoje. O Mundial da Juventude. E porque hoje tem o 16, o 18, né, o 20, e eles eram separados. Então era 8, 10, 12, masculino e feminino, então 6 campeões mundiais. 16 e 18, outro evento, mais 4 campeões mundiais. E depois o juvenil, mais 2 campeões mundiais, que é masculino e feminino. E aí você entra no mundo adulto, e aí é o absoluto e pronto, né? E o Bacrot ganhou esse torneio. Ele foi campeão mundial, a categoria dele era 12. Então eu tive o privilégio de vê-lo jogando pessoalmente, ganhando esse mundial. Estava trabalhando, levando alunos, também estava trabalhando nesse mundial. Passando as partidas. E aí eram mais de 60 países representados, e aí tinha bolinha, alguma coisa, você tinha que descobrir que era um bispo que estava indo para determinada casa. As planilhas eram terríveis da gente fazer essa passagem aí para colocar nesses boletins. Então realmente é um jogador muito expressivo. Você imaginar um grande mestre sendo formado por um único treinador, né? Você começar a criancinha ali, sei lá, 7, 8 anos, e o cara te levar a grande mestre, tem que ser muito bom pupilo e muito bom treinador. Vamos lá, vamos começar a partida? Vamos que vamos. Beleza. Então nós vamos ver do ponto de vista de pretas, porque o Shabalov, ele vai levar uma carimbada bonita, né, que deixou a gente aqui, inclusive, com vontade de trazer essa partida. Foi exatamente o que motivou o Herzog a escolher esse jogo e passar aqui dentro do algoritmo. Quando é que você mantém e quando é que você foge dele, né? Então vamos lá. Vitolich e Shabalov. Então, Jumala, 1985, começa assim. E4, C5, cavalo F3, D6. Aí faz D4, vai abrir a siciliana. C toma D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6. Isso aqui é a variante das variantes, onde quando você vai estudar ali a siciliana, você sabe que tem um universo inteiro ali, gigantesco, só dessa variante. Então tem muito estudo, e aí para você ficar bom de Najdorf é uma vida. Para ficar muito bom, fica bom, estuda um pouquinho e você já está jogando boas partidas. Mas é um universo enorme ali para a gente dominar. A4 dificultando B5, e aí vem o já fora da caixa, quebrando o algoritmo, quebrando essa ideia de você desenvolver e depois fazer o D5, mesmo em 2 tempos. Herzog, o que você me conta desse lance aí, D5? Então, ele é muito interessante, ele revela um movimento aí que vai acontecer na partida, o qual vai ficar mais claro aí depois, né? Muito, muito interessante. Ele está quebrando as regras, né? As convenções que a teoria enxadrística normalmente estabelece aí para essa variante aí da siciliana, né? A variante Najdorf, que leva o nome do polonês, depois federado na Argentina, Miguel Najdorf, né? E aí é inclusive uma das mais agressivas do xadrez, mas ele consegue colocar a cara dele aqui, né, nessa disputa a partir desse lance. Visualmente, ele parece um tanto assustador
para as pretas até, né? Porque está abrindo tudo e está... Psiquicamente, a gente poderia pensar nele como algo assustador também, porque tu está entregando um tempo para o teu oponente. Tu moveu a mesma peça duas vezes, né? E dentro das convenções aí tradicionais do xadrez é algo considerado ruim, né? Tu mover na abertura a mesma peça duas vezes, principalmente se tu fizer isso sem propósito. Mas ele aqui, a princípio, tem um propósito que talvez fique claro mais adiante. Tá, só para a gente deixar patente aí essa ideia, né, do que a gente deve fazer em uma siciliana, o que acontece em uma siciliana, nós vamos pegar um tabuleiro agora vazio, ó, tá vazio do ponto de vista de pretas, vai estar virado de pretas para você. E o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar entender qual que é a proposta geralmente de uma siciliana e suas variáveis. Então, olha só, eu comento aqui com os alunos, é como se fosse muro alto e muro baixo. Quando você está numa siciliana, então já jogou aqui o C5, já jogou esse D4 e fez a tomada. Então o outro retomou, saiu do tabuleiro. E a ideia, o branco então, é fazer essa espécie de muro alto, ou seja, a partir daqui cria-se uma barreira restritiva muito grande para as peças das pretas e com possibilidade de avanço. Então, você vai querer avançar o E5, o F5, rompendo o centro e atacando a ala do rei. Então, quem vai jogar contra a siciliana, é muito comum a gente ver esse tipo de formação. E suas variáveis. Às vezes você tem F3 para dar o apoio aqui e poder fazer o G4, H4, G5 e G6. Onde é que tem muito isso? Ataque inglês contra a siciliana. Faz o bispo E3, joga o dama D2 e depois você roca grande. Então, esse tipo de posição, você perde tensão central. Ganha o quê? Ganha força. Você ganha força lateral, porque protege o centro e ataca lateralmente. Beleza, mas é bastante comum, então, esse muro alto, como a gente brinca, porque é realmente um paredão que o cara faz aqui. Agora, do ponto de vista do jogador de siciliana, o que acontece com quem joga siciliana? A ideia, né, assim, principal é que você vai trocar peças e vai jogar um final, porque você se expõe menos. Inclusive, já é característica de quem joga semi-aberta. Então, E4, E5, aberta. E4, E6, E4, C5, E4, C6. Quando vai trocando peças, especialmente a dama, favorece para as pretas, porque você se expõe menos. Então, é como se fosse um muro menor. Você também está seguro, porque você está até restrito, né? As peças estão aqui atrás para gerar essa proteção. Só que você tem menos o quê? Tem menos mobilidade, tem menos dificuldade, tem mais dificuldade aqui para sair com as peças. E qual que é a ideia? A ideia é fazer D5. Ora, mas isso é muito preparado. Você faz o cavalo F6, joga o bispo E7, aqui estão os 3 peões. E aí você faz o roque. Quando isso acontece, muitas vezes até tem torre D8, mais o torre C8, mais o A6, mais o B5, cavalo C6 ou D7, o bispo aqui e a dama. Veja, quando todo mundo está aqui jogando, você faz o movimento de peão 2 vezes. Depois de rocado e desenvolvido. Ora, é uma quebra de padrão, de paradigma, de algoritmo muito grande fazer o D5 como foi feito e o Herzog comentou para a gente. Voltando aqui para a partida, vamos ver então como é que seguiu. Aí, toda vez que tem esse tipo de posição e joga um D5, você pode ou tomar, ou avançar, ou mantém o status quo, mantém do jeito que está. Gera uma defesa. Então, aqui é difícil você ver como vai gerar defesa, né? Porque como é que vai gerar defesa aqui? Vai ficar esse cavalo no ar, F3 esquisito. Então, o que ele faz? Ele avança. Joga o E5. O cavalo sai, cavalo de F7, bispo F4, protege o peão.
E6 para sair o bispo D3, terminando o desenvolvimento para rocar. G6, e agora a gente entende por que joga esse G6. Roque, bispo G7, ela vai atacar E5. Então, uma pressão grande em E5. Torre 1, defende. Cavalo C6 pressiona de novo. Cavalo F3, defende. Herzog, que posição danada essa aí, hein? O cara fez o D5, que é mais difícil de fazer, ele conseguiu fazer. A gente geralmente faz ele de forma mais elaborada. E esse 5 agora restringe a posição das pretas, mas olha, tá sofrendo aí um ataque terrível. Mas então, ele transformou o caráter da posição. Minimamente a gente pode dizer isso, né? Agora você vê todos os peões pretos em casas brancas, né? E isso, estrategicamente falando, né, praticamente inutiliza o bispo de casas brancas das brancas, né? A gente talvez pudesse pensar que a preta está jogando contra esse bispo, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas, né, o que a preta conseguiu de muito interessante foi que ela transformou o centro da partida, né? E no final dessa transformação, que veio ali com todo aquele universo técnico, né, trazido pelo Gerson, né, no resultado final, o centro está um padrão diferente, o qual dificultou a vida do bispo de casas brancas e talvez, ousadamente, a gente poderia dizer que dificultou a vida do bispo de casas pretas também, porque ele, na diagonal onde está, ele a não ser pelo bispo G4 ali, ele não tem, né, muitas coisas de ataque assim para fazer, e nesse momento ele está ocupado em proteger ali o peão de E5, que recebe a atenção dos dois cavalos e do bispo. A gente poderia imaginar um dama C7 ali também, que é daí algo tradicional da siciliana, que inclusive o Gerson explicou antes, né? Seria uma ação a mais naquele piano ali, né? Então, até vamos imaginar ali que são 3, 4 peças, né? Então, se viesse a dama ali em C7, né, o branco só teria mais dama E2 ali para aumentar a força ali no possível embate ali por aquele peão, né? Então, a gente meio que observa que o Vitor Lynch está condicionando o jogo para a forma dele de pensar. Bom, aí rocou, dama E2, e esse é um outro momento também bastante crítico, já que o livro é um momento crítico. F6 merece uma atenção nossa. Se a ideia era bater lá em E5 com as peças, atacar, de repente ele desiste disso e faz F6. Quais as consequências aí para a posição? Resolve esse F6, muda completamente. De novo, ele mexe no algoritmo. Exatamente. Ele tá trabalhando com uma ideia de dinamismo, né, que seria o termo técnico do xadrez, mas também de fluidez, de fluidez no sentido assim, de se atualizar de acordo com o que está mudando, né, no tabuleiro. Na verdade, ele está ditando mudanças, tendências, né? Momentos que o jogo dele a gente poderia comparar talvez ao Shakhriar Mamedjarov agora aqui, porque é um jogador que se notabilizou por um jogo dinâmico como esse que a gente está vendo. E eu gostaria de destacar aqui que há algumas relações ocultas, né? E que daí vai ficar mais claro na percepção. Eu preciso que tu faça uma seta ali da dama preta até o peão de
D5, né? E outra da dama branca até o peão de E6. Né? O que está havendo ali? No caso da dama preta, apenas o cavalo, né, que está na frente dela a impede, né, de realizar uma ação sobre esse peão, né, uma ação de defesa. Né? E o peão que está assinalado ali, o dia 6, ele está fraco e sem proteção. Esse cavalo que está na frente da dama e que pode capturar, né, o peão de F6, né, caso E5 capture F6 ali, quando ele sai defendendo E5 também, né, e desbloqueando ali a ação de defesa do bispo de Casas Brancas, que por enquanto nada faz na partida, né, para se tornar uma peça que defende aquele peão. Né. Isso é a visão das pretas aqui. Ele, digamos assim, está chamando o oponente para o campo dele, né? Mas ali com uma resposta pronta. Ele não está fazendo isso tipo irresponsavelmente, né? Enquanto no lado das brancas, né, a dama exerce uma ação direta sobre aquele peão. A dama captura, né, com o peão de E6 captura o peão de F5, não, E5 captura F6. Né? Se ela faz isso, libera essa ação para a dama dar um cheque ali em E6, né? E fazer bagunça. Né? Então ele precisou calcular, né, essa captura ali com o cavalo na sequência, né, que daí traz de volta a posição para algo mais equilibrado. Exatamente. Aí, como é que a partida segue aqui? Parcialmente a tomada, toma de cavalo, e aí a gente vê que tem dois pontos aqui. Você tem 2 pontos onde a gente tem problema crônico. Isso está lá em Misovitch, quando ele fala das cadeias de peões, tem um capítulo só de cadeias de peões, e ele tem a francesa, né, como pesquisa de campo para desenvolver essa teoria das cadeias de peões. E lá ele fala, olha, primeiro você vai e rompe aqui com C5, produz uma ruptura para atacar D4. E depois de rocado, tudo desenvolvido, você joga F6 para poder quebrar. Só que isso dá um problema, muitas das vezes, em E6, porque fica atrasado numa coluna semi-aberta. E dá problema em E5, porque fica um buraco. Quem é que protege essa casa? Não tem peão protegendo. Aí a gente vai ver uma luta ferrenha do estático contra o dinâmico, que é a base da teoria do Dorfman. Você tem, de um lado, o estático. Dobrou o peão. Dobrou peões, a coluna C. Como é que você compensa isso? Do outro lado, você tem que ter o estático também. Você vai e dobra o peão do cara, isola, faz alguma coisa no campo estático, porque está parado ali, você pode explorar a médio e longo prazo. Mas eu não consegui dobrar peão do outro. Então você tem que ir para o dinâmico. O dinâmico é uma compensação ali mais temporária, um par de bispos, por exemplo. Você, às vezes, tem a iniciativa, eu tenho uma torre numa coluna aberta, vou tentar entrar na 7ª, mas é mais efêmera a coisa. A qualquer momento, você pode ter uma troca que pode mudar. Se tem uma estrutura dessa aqui, é muito mais difícil. Então, vai existir agora uma luta do estático contra o dinâmico. As pretas têm dinamismo, boa ação para as peças, tem iniciativa, tem atividade. O branco tem pontos atacáveis, como E6 e E5. Vamos voltar aqui então. Já o Herzog já faz mais uma consideração aí. Tomou de cavalo, dama D2. O que está querendo? Fazer bispo H6 e trocar os bispos de casa escura.
já que os peões estão na casa clara, dificulta a ação desse bispo e potencializa desse aqui. Opa, potencializa desse aqui. O que a gente quer fazer? Trocar, para facilitar o ataque. Isso que o branco quer. Cavalo H5, ou seja, o cavalo já mira F4 e abre para a coluna. Rejogue. E aí, as pretas fizeram bispo toma H6. De novo, quebrando o algoritmo, algo fora da caixa. E geralmente a gente não vê esse chamativo. Venha, traz a dama aqui para me atacar. Qual que é a motivação desse bispo toma H6? Bom, ele entrega o bispo, né, que a princípio não deveria entregar, né, e chama a dama. Isso é o que está concretamente, né, observável, né, e ao fazer isso, essa dama que vai chegar ali, ela sim tem condição de explorar as casas pretas, né. Ele está trazendo o jogo para as casas pretas, né? A gente já destacou brilhantemente ali, né, no comentário anterior do Gerson, né, que os peões pretos estão nas casas brancas, inutilizando, né, o bispo de casas brancas das brancas, né, e também das pretas, né, isso é problema para ambos, né, está condicionando o jogo a ser pelas casas pretas, né. E aí ele está trabalhando principalmente assim, com uma ideia de uma quebra que é feita, né, no algoritmo, atraindo, né, o oponente aqui para uma ideia que a princípio está dentro do algoritmo, né, essa captura aí, e ele faz isso com a intenção de quebrar de novo, né. Quando a gente vê agora o próximo lance, que é essa torre aqui, no Dorfman, ele apresenta um algoritmo, né? E daí é o método que ele desenvolveu do xadrez, né? Um algoritmo que justifica esse torre por cavalo ali, né? Então, foi atraído a dama, né, para fazer essa captura, porque essa captura, ela que acontece, né, é um lance tático isso aí, né, ela tira a força de um ataque poderosíssimo que a branca tinha ali, né, o qual o cavalo era uma peça ali que dava força, que afiançava esse ataque. Então, no próprio livro do Dorfman, né, ele, nesse capítulo aí onde está essa partida, ele fala da posição estática do rei, etc. E o algoritmo dele, que ele desenvolveu, justifica esse torre por cavalo ali, né? Aí você está vendo o Gerson fazer os próximos lances, repara como fica a posição. Tem sim, né, a mesma variante segue sendo possível, né, de sacrificar esse bispo, mas agora o cavalo preto pode ser jogado em G7 ali, defendendo e tal, né, vai ali ter problemas ali, né, os quais ele vai ter que responder, né, mas aquele ponto de E6, por exemplo, ó, quando volta o cavalo para G7, é um cavalo a mais defendendo E6. Né? Já tem um outro ali que também defende, tem o bispo. Né? Então está tudo aberto, está tudo estranho, está difícil, mas está tudo sob controle. Né? E com alguma chance, né? Porque o cavalo está mirando a linha F6. Se ele consegue chegar ali, ele ganha uma torre. Né? Então ele tá, digamos assim, jogando a batata quente, né, para o outro resolver. Ó, resolve aí. Né? Criei um problema, resolve aí. Né? Isso. Aí, quando fez lá a dama em H6, e o Herzog comentou, torre toma, G toma, cavalo D4, torre 3, né, porque agora
está defendendo ali o ponto F3, mas deixa as peças, imagina, uma torre de 5 pontos defendendo um peão dobrado em F3. É uma função, digamos, pouco nobre para ela. Bispo D7 está terminando o desenvolvimento, está conectando as peças pesadas. Rei H1, que a gente acha que agora, nossa, deu tudo certo, o cara vai fazer torre G1 e vai bombardear esse ponto aqui. Que nada, vem um lance agora terrível. Rejogue, quando a gente leva um dama H4 desse aqui, é um perigo até que ele voltar para casa agora, acabar a luta aqui agora. Porque todo plano que o branco tentou montar, ele vai ter que repensar isso. Tanto é que jogou esse rei aqui, quer dizer, o rei H1 não adiantou de nada. Quando leva um dama H4 desse, até psicologicamente quebrando aí um plano que as brancas estavam tentando fazer, ajustar a posição, como é que fica a mente do jogador levando um dama H4 desse? Então, é uma mente assim que nessa partida está vendo assim, a branca está vendo assim, tudo que eu penso, parece que o outro já estava ligado, já estava sabendo. Será que alguém está contando para ele o que eu estou pensando? Como assim? Como é que ele sabe? Assim, já tem um antídoto, né, antes da coisa acontecer. Né? Parece, né, que a preta aqui ela tem um domínio do que está acontecendo. No caso, ela conseguiu trazer a branca para o jogo dela. Né? Então, essas quebras todas aí do algoritmo, né, mais tradicional do xadrez, tudo aconteceu, né, para que a branca entrasse no jogo da preta. Então, as ideias que estão se materializando aí de jogo são as das pretas, né? E aí, sim, fica uma grande pressão, né, para a mente, né, do jogador de brancas aqui. Né? Ele sabe que, por exemplo, embora as duas estruturas não estejam lá o primor da defesa, a estrutura preta conserva um equilíbrio um tanto melhor, a princípio, que a da branca, né? Do que se refere a proteger o rei, por exemplo. Os dois estão relativamente dispostos, né? Mas o rei das brancas, por exemplo, e o Dorfman fala muito disso, da gente comparar como está o rei de cada um, como está a dama de cada um, né? E ele, inclusive, defende assim, como é que seria essa posição sem as damas? Né? Ele fala, tudo são elementos que têm a ver com o algoritmo dele. Como é que estão os reis? Como é que seria sem as damas? Né? E aí isso começa a embasar a sua decisão. Né? Então, o branco olha para a sua posição e vê uma descoordenação total desses peões, um rei exposto, né? Meio a ameaças fortíssimas, vê a sua torre cumprindo uma função defensiva que não tem nada a ver com a natureza dela ali, né? E foi forçada a fazer, porque senão já toma golpinho, né? Então ele vê contra si assim, as variáveis pegando força contra ele mesmo. E é um cenário que é difícil de administrar mentalmente. Né? Mas grandes jogadores às vezes conseguem lidar bem com essas pressões, né? É como aquele momento que a gente pegou o repuxo do mar na praia. Vai ter que deixar a onda te levar para algum lugar. A partir do momento que tu consegue te mexer de novo, aí tu te mexe e vê o que tu consegue fazer. E a onda está te levando. A iniciativa a gente poderia pensar, né, que a preta conseguiu. Boa analogia. Vamos lá. Então, o rei volta para G1 e aí tá totalmente, parece a deriva aqui, o branco, sem plano, sem norte, sem nada. Cavalo E2, depois que jogou torre F8, vai bater em F3. Cavalo F3 tem que devolver a qualidade. Torre toma. Cavalo G3. E aí leva mais uma pedrada que o Herzog vai comentar aqui pra gente. Torre toma F2, parece o golpe
de misericórdia aí, derrubando completamente a posição dele. Aqui, agora, nosso amigo Victor Lynch lembrou muito as jogadas do vencedor deste torneio, o Caio Tal, né? Que sacrificava tudo para lá e para cá, né? Mas olha só que interessante, isso é um excelente princípio tático, mas que revela também uma mente assim desapegada às peças, né? E um algoritmo normal diria assim, não me dá essa torre de graça, assim, né? Não entrega isso de graça assim, para o oponente, né? Aí a gente pode completar essa percepção, não entrega de graça sem ter um propósito, né? Porque aqui o que vai acontecer? O rei branco vai capturar a torre, né? Aí a dama captura com cheque. Isso daí vai se revelar um cálculo perfeito, ó, porque agora captura o cavalo com cheque. E nesse exato momento a matemática diz que as pretas têm 6 peões e 3 peças contra um batalhão das brancas que tem 3 peões, que é a metade, né, e 3 peças. E a gente poderia analisar que a qualidade que as pretas têm talvez seja superior, né? Mas esse bispo de casas brancas das pretas, ele continua sendo uma peça miserável ali, por causa de onde estão os peões, né? Vai jogar o que com esse bispo agora para frente? Não sai nada, só se ele voltar para trás ali, né? Jogar em E2 ou na casa inicial dele, né? F1. Não tem jogo para esse bispo aí, né? Não tem jogo para esse bispo e principalmente está no ar a possibilidade de um cavalo F4 ali, né? Que ameaçaria o bispo e defenderia uma vez mais ali o peão de G6 ali, né? Até que ele até apareceu depois aí, como o Gerson mostra agora na sequência. Então essa jogada é uma jogada que agrega mais força para defender e para atacar. Então o cenário está bem mais favorável para as pretas aqui, né? Se transformou novamente a posição por meio desses golpes táticos ali, de modo a as variáveis favorecerem as pretas. E ao entrar com a dama e trazer peça, a ideia era fazer um ataque. E as pretas neutralizaram esse ataque e elas conduziram a pressão, conduziram a iniciativa, o ataque. Então tá dando tudo errado aqui para o Shabalov. Torre H1, bispo H3, torre C1, rei C1, E4. Bispo toma, peão toma, aí você fala assim, mas para que é isso? É que, primeiro, o bispo não estava fazendo muita coisa como o Herzog assinalou. E esses peões aí, eles estão muito fortes, né? Ou seja, vai avançar para poder coroar. E a ideia é tentar de novo aqui a atividade, né? Buscando uma ação para a torre que não conseguiu em G1 inicialmente, não conseguiu em H1 e nem agora torre D1, porque o cavalo E6 vai impedir que se faça alguma coisa mais efetiva. Rei B1, porque se tentar trazer para o ataque, um torre D7, por exemplo, teria troca de damas em F4. Torre D8, torre E1, cheque. Rei A2, bispo E6, cheque. B3, dama F2, e aí vamos fazer a nossa última participação técnica aqui do Herzog. Herzog, dama F2, parece que a peleja já está decidida. É verdade. O que a gente vê desse dama E2? Ele visualmente parece assim, estou com medo de um checkmate em F8, né? Mas ele defende ali e tal, essa ameaça que é clara. É o primeiro momento que a branca tem uma ameaça mais forte, né? Só que ao mesmo tempo ele ataca praticamente de forma decisiva a estrutura
branca, né? Porque ao mesmo tempo que defende em F8, dama em F2 ameaça jogar dama C2 cheque, né? O qual seria uma... Se as outras eram bombas, né? Essa aqui é uma bomba atômica, tipo, nível, né? Nível master ali, porque aquele peão está cravado pelo bispo, né, de Casas Brancas das Pretas. Então você vê, né, que esse bispo de Casas Brancas das Pretas fez poucas coisas durante a partida, mas ele foi decisivo também, porque quando ele veio de um modo brilhante e criativo até a casa de H3, né, bloqueando, se interpondo, né, na bateria de torre e dama da branca naquele momento, né, ele, ao fazer isso, ele finalizou de vez as ações do bispo de Casas Brancas e das Brancas. Agora ele coloca uma importante pressão ali, ele deu um cheque que fez o peão ir para frente, né? Então ele deixou o rei ainda mais exposto, né? Então praticamente essa última sequência da torre até aqui foi a pá de cal mesmo. O que a gente observa é que parece que só tem um cara jogando a partida inteira, meio que assim, né? Ou seja, tudo o que as pretas estão tentando fazer, com muita coragem, inclusive, está dando certo. Mas o que o branco está tentando fazer, nada. Essa atividade para a torre, por exemplo, quantas tentativas ele já fez? Shabalov tenta e nada. E olha, Shabalov, claro que não era o Shabalov, foi campeão dos Estados Unidos e tal, ainda, né? Porque era um jogador ainda em formação, mas está jogando um torneio top mundial. Tinha uma força boa. Dama F3, dama G5, dama C3, torre 2, bispo F5, rei B1, H5, torre G2, lá vai a torre tentando fazer alguma coisa de novo. Dama F3, torre G3, cavalo E6, aí tá bom. Já apanhei muito, já não quero mais não, porque realmente foi uma aula de xadrez. Que coisa mais bonita essa partida, nossa senhora. Você vê que nessa posição final, ainda que o branco capturasse a dama preta, ele já sai perdendo a dama dele em seguida, nova ameaça ali. A gente fica com a impressão ali que dificilmente a preta não promoveria peão de H ou de E, né? Porque, né, ele já sai de uma situação ali em vias de promoção, né? E matematicamente ele chega para o momento derradeiro do jogo, né, uma vantagem de bispo e cavalo contra uma torre. Tá? A gente pode avaliar tecnicamente se é mais ou se é menos, né? Matematicamente é mais, é 7 contra 5. Né? O bispo e cavalo contra a torre já é mais difícil de lutar, né? Ainda tem esses peões. Isso. Tem que provar dentro das 64 casas ali, né? Mas em tese tu chega para esse momento com mais força. Mais força, E aí, nesse nível, né, que é um nível mais alto, eles, é desonroso, digamos assim, ficar apanhando até levar mate. A ideia é até em respeito ao adversário e preservar. Você tem isso em modalidades como o boxe, por exemplo, né? Você tem ali o treinador que joga a toalha, tá bom, beleza, você já ganhou, deixa eu preservar o meu atleta, e isso é uma forma também de respeito ao outro que já dominou você, e aí aqui abandona a partida. Bom, se você chegou até aqui, é porque você está gostando, né, desse nosso vídeo, desse nosso estudo, então tá na hora de deixar aí aquele likezinho maroto, de você fazer a inscrição no canal do Herzog, aqui também no nosso canal, e deixar aquele comentário,
compartilhar conteúdo, que é um conteúdo de qualidade que a gente está levando aqui para a nossa comunidade de xadrez. Pessoal, para a gente fechar aqui, vamos abrir essa telinha em branco aqui, onde a gente faz as nossas artes. Então, aqui hoje o tema é o algoritmo. Conta para a gente aí, o que é algoritmo mesmo? Se tivesse que fazer uma analogia, comparar com outras coisas, o que seria o algoritmo, pessoal? O algoritmo, na matemática, né, é uma sequência de processos definidos, né, que facilita o cálculo, né, de problemas semelhantes, né, levando a uma solução, né, capaz de lidar com a maioria deles. Se a gente pensar na informática, né, é um conjunto de processos lógicos, né, que são seguidos, né, e levam à resolução de um problema aí, cujas variáveis todas são conhecidas. A gente pode associar com o xadrez, né, que a gente sempre está olhando vários detalhes de uma posição em busca, né, de um processo capaz que a gente possa seguir aí, que nos leve a achar o melhor lance. Naquele caso específico ali, de quando a dama veio para H6, no livro do Dorfman, ele aplica o algoritmo dele para achar e justificar o torre toma cavalo em F3 ali, né? E ele explica ali por meio da posição estática do rei, né? É o que está naquele capítulo onde está a partida. Então, são meios de fazer as coisas, né? De justificar, de embasar o que está sendo feito, né? No nosso contexto aqui de xadrez. Perfeito. E colocando sobre o aspecto do método 6 pilares, que você tem a abertura, a tática, a estratégia, o final, meio, jogo e análise e cálculo, isso forma o embasamento teórico para ser um facilitador na hora que você vai jogar a sua partida, na hora de você desenvolver seu senso prático, a sua fluidez de jogo, você ter a teoria para facilitar ali, desfazer as jogadas. É como se na abertura você tivesse, por exemplo, caminhos já trilhados, padrões que outros jogadores já mapearam, já simplesmente provaram que aquilo ali é interessante. Mas de repente o jogador, como nessa partida que nós vimos, ele pega um desvio, ele sai dessa padronização, sai do algoritmo, sai da caixa, por exemplo, que foi aquele D5 que o cara fez muito cedo. Então, que momento é que sai? Tem que ter um bom conhecimento da caixa, dentro da caixa, para você saber que momento que pode sair dela, porque se você vai sair já muito rápido, não tendo o conhecimento, a fundamentação ali, os conceitos, a chance é que aquilo vai dar ruim e você vai tomar um caminho ali que vai piorar a sua posição. Mas no nível mais alto, quando você faz um lance como esse D5, já tem ali ideias, né, por trás e tal, mas tá vendo? O algoritmo, então, ele é quebrado. E a mesma coisa para a tática. Você tem o caminho da tática, de repente o cara pega uma torre e sacrifica por, sei lá, um cavalo, um bispo, uma qualidade. Puxa, mas realmente a tática ali, ataque e defesa, um ataca, outro defende, um ataca, outro defende, às vezes tem um contra-jogo, aí de repente você quebra todo o processo onde você tem, no caso, uma peça mais valiosa que vai ser trocada por uma de menor valor. Aí, de novo, você saiu da caixa, você quebrou o algoritmo. E isso acontece na estratégia, no final, no meio jogo, na análise do cálculo. Mas primeiro tem que ter o conhecimento do que tem na caixa, para você saber o momento de sair dessa caixa. Não é mesmo, vamos fazer aí as considerações finais? Exatamente, exatamente como o Gerson falou. Temos que conhecer o conteúdo da caixa para poder avaliar, né, se o que a gente precisa está lá dentro ou se está fora. Né? Eu acho que é o melhor resumo para toda essa nossa elaboração aqui. Um adendo.
Essa caixa da qual falamos hoje é a caixa onde está o conhecimento de xadrez, o qual você pode adquirir com naturalidade estudando pelo método 6 pilares. Mas há uma outra caixa a qual você precisa saber o que tem dentro dela, que é seu fator humano. Você todo joga o seu xadrez, não é só o que você sabe de xadrez. Que daí tem a mentoria rumo ao centro do jogo, que é um serviço que eu ofereço no meu canal, para você entender um pouco mais do que tem nessa sua caixa, né? E aí você vai vendo de qual caixa você pega, né, as peças aí para jogar o seu xadrez durante as partidas aí que você quer vencer aí nos torneios e tal. Perfeito. Então a gente já deixa aí, né, o convite para as pessoas. Debaixo do vídeo aí tem os nossos serviços aqui do Clube Xadrez Online, tem no canal do Herzog os serviços que ele presta ali, né, da psicologia e também a relação da psicologia com o xadrez. Herzog, próxima aula aí, né? Aula, a gente fala aula, né? Só que é claro que é uma prosa entre amigos, mas sempre tem um fundo de ensinamento. Então, logo, logo nós estamos aqui já trazendo mais conteúdo de qualidade para os nossos amigos que estão acompanhando. Vamos em frente, rumo à excelência. Valeu, pessoal. Valeu.